Olá pessoal, tudo bem? Vamos embora para mais um inglês que cai na prova. Deixa eu molhar minha garganta que tá seca pra caramba. E vamos trabalhar. Mais uma vez, conforme dito para vocês, temos aqui a nossa banca Fumark, tá? Prova de 2018, com outro texto para vocês que vem nessa mesma pegada, preenchimento de lacuna, cobrando itens gramaticais, preenchimento de palavras dentro do texto, que na verdade não é muito diferente de um tipo de dedução de palavras, sabe? Às vezes tem uma palavra diferente no texto e você tem que deduzir o significado dela, deixando o teu cérebro vir no embalo, né? Teu cérebro vem lendo a frase e bum, sugere um significado para aquela palavra. Não é muito diferente de eu tirar essa palavra do texto e você tem que sugerir alguma coisa que vale no meio, certo? A diferença é que a Fumark te dá essas opções no exercício e é isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada. Read the following text and answer the questions. Beleza, vamos embora? Ele diz assim, how do people say disability today? Gente, disability é uma palavra que se refere a uma incapacidade física. Qualquer tipo de deficiência física, né? A gente vai chamar de disability, que eu vou traduzir aqui como incapacidade. Embora tenham pessoas que tratem como deficiência, a gente sabe que aí por questões de inclusão mesmo e de um outro olhar sobre, né, com relação a essas pessoas que tem deficiência, o termo deficiência é um pouco pejorativo. Então vamos falar de uma incapacidade, pode ser? Tá bom? Mas você traduz como você quiser, tá certo? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, how do people see disability today? Some time ago, people's idea of disability was very distressing, especially towards people with disability and their families. If a child was born with any kind of disability, vamos lá. That to many strange taboos, spiritual and traditional beliefs. Today, disability is seen very different. Então aqui, ó, essa frase que continua, ela vai me ajudar a entender qual é o que a gente vai completar aqui, ó. Ele fala, se uma criança nascia com qualquer tipo de incapacidade, aí ele fala, relacionavam, sei lá, com muitos tabus estranhos, né? Então, eles atribuíam a crenças tradicionais, espirituais. Então, aqui vai ter que dar uma ideia de alguma coisa no passado, que eles faziam, né? E esse ia no inglês é esse would aqui, ó. Agora, o que vai ser o verbo eu não sei, mas pode ser eles relacionavam, né, ou eles relacionariam, né, eles fariam, é nesse sentido, tá? Então veja, aqui eu vou ter que ter alguma expressão que remeta a alguma coisa do passado, porque depois aqui ele puxa para o presente. Vamos continuar lendo. Today, disability is seen very differently. Education, information, support services, policy and accessibility efforts by many modern societies have empowered people with disabilities, together with families. Bom, deve ser com a família deles, né? Com suas famílias, as famílias deles. Vamos pôr aqui, com suas famílias. To rise to their fullest potential. Children with disability are able to go to school and feel part of a society. É verdade, é muito interessante isso, né? Então ele diz da seguinte forma, tá? Vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. Olha o que ele diz. Como as pessoas veem a incapacidade hoje em dia, né? Esse tipo de deficiência, enfim, capacidade. Algum tempo atrás, a ideia das pessoas de incapacidade era muito estressante, especialmente com relação a pessoas com incapacidade e suas famílias. Se uma criança nascia com qualquer tipo de incapacidade, eles, sei lá, relacionavam, enfim, a gente tem aqui uma sugestão, veja, vou pegar aqui do final do texto, ó, tá? Se uma criança nascia com qualquer tipo de incapacidade, eles o quê? Atribuíam aquilo, mas aqui eu tenho que ter uma ideia de passado. Attribute, que é o verbo atribuir, então já sei que todos ele vai pegar o verbo atribuir. Então só vou ter que escolher o tempo verbal correto. Eles atribuem? Não dá. Eles tinham atribuído? Também não dá. They have attributed, esse aqui faz uma relação com o presente, mas ele está falando no passado. Se uma criança nascia, então não pode ter relação com o presente, não pode. Will é futuro, não faz sentido. Fiquei com essa. Fiquei com would attribute. Vamos dar uma olhadinha aqui na frase então? A gente já tinha até colocado would. Veja, então deixa eu colocar aqui a palavrinha attribute. Agora a gente pode traduzir. Vamos puxar dessa frase de novo, tá? Ele diz assim, ó. Se uma criança nascia com qualquer tipo de incapacidade, eles atribuíam aquilo a muitos tabus estranhos ou crenças espirituais e tradicionais. Hoje, a incapacidade é vista muito diferentemente. Educação, informação, serviços de apoio, política e esforços de acessibilidade por muitas sociedades modernas
empoderaram. Ó, isso aqui não traduz ao pé da letra, hein? É present perfect. A gente viu na aula passada. Empoderaram as pessoas com incapacidade, juntamente com suas famílias. Peraí, suas famílias vai ser a família delas, e delas em inglês, their families, tá bom? To rise up, que significa o quê? Para explorar o seu potencial ao máximo, certo? To rise to their fullest potential significa para chegar até o seu potencial máximo. Crianças, essa palavra está no plural, hein? Com incapacidade são capazes de ir para a escola e se sentir parte de uma sociedade. Verdade. Aí ele diz assim, ó. Muitas pessoas com incapacidade cresceram, de novo present perfect, sem traduzir ao pé da letra, tá? Cresceram para se tornarem grandes pessoas de sucesso. Ray Charles e Steve Wonder, ambos cegos desde criança, desde a infância, são alguns dos... Bom, ele está falando no mundo todo. Aqui me dá a ideia, então, que está dizendo que são dos maiores. Um dos maiores, eu vou usar o que a gente chama de grau superlativo e vou dizer the greatest. Ó, este EST que eu usei aqui, ó, é aquele mesmo EST que eu uso para dizer the best, o melhor. Então, o EST é responsável, muitas vezes, por criar o grau superlativo de superioridade. Superioridade. Que é para você dizer o mais de todos, o mais alto, o mais baixo, enfim, não importa. Então tá, eu posso dizer então Steve Wonder, Ray Charles and Steve Wonder, both blind from childhood, are some of the greatest musicians in the world. Beleza, vou continuar falando. Marlee Matlin, que perdeu sua audição na infância. Opa, que? Mas esse que é uma pessoa. Olha, me parece bastante óbvio que aqui eu vou usar o pronome relativo who. Pronome relativo são esses elementos que servem para ligar frases, orações em frases, certo? E eu vou dizer, fulana de tal que perdeu a sua visão. Mas esse que, na verdade, é o quê? É um pronome relativo que se refere à pessoa. Quando se refere à pessoa, a gente usa o who, tá? Porque aquilo que veio antes é uma pessoa, tá bom? Então ele fala assim, ó, Marlee Matlin, who lost her hearing from childhood, is a great stand-up comedian and actress. Chris Burke, a favorite American TV character and writer, is a person with Down syndrome. Nick Vujicic is an Australian Christian evangelist and motivational speaker. Nascido em, só pode ser in. Tá vendo como o teu cérebro sugere uma resposta? Born in 1982 with a rare disorder characterized by no hands and legs, has lived to inspire millions and continue to empower people. Então, olha o que está dizendo esse texto todo. Vamos traduzir, porque está demais, né? Ele diz assim, muitas pessoas com incapacidades cresceram para se tornarem grandes pessoas de sucesso. Ray Charles e Steve Wonder, ambos cegos desde a infância, são alguns dos maiores músicos do mundo. Marlee Matlin, que perdeu sua audição da infância, é uma excelente atriz e comediante de stand-up. Chris Burke, o que? Personagem de TV favorito americano e escritor, é uma pessoa com síndrome de Down. Nick Vujicic é o quê? Vamos lá. É um australiano, tá? Evangelista cristão e um orador motivacional, um palestrante motivacional. Nascido em 1982 com uma doença rara, a rare disorder vai ser uma doença, caracterizada por nenhuma mão e nenhuma perna. Então ele não tem mãos e pernas. Ele viveu, olha o present perfect aqui, para inspirar milhões e continua a empoderar as pessoas. O texto termina dizendo assim, disability is part of life. People with disability have potential too, just like people without disability. They have the same rights as everyone else, and if people with disabilities, families and society can work together on policy, we can make society all-inclusive and every person will have a fair chance to be the best they can be. Lindo o texto, né? Ele diz assim, a incapacidade, né, ela é parte da vida, né? Então, pessoas às vezes têm problemas físicos. Pessoas com disability, com problemas físicos, têm potencial também. Assim como, esse like é como pessoas sem uma incapacidade. Elas têm os mesmos direitos que todo mundo.
E se as pessoas com incapacidades, as famílias e a sociedade puderem trabalhar juntos na política, nós podemos fazer a sociedade ser totalmente inclusiva. E cada pessoa irá ter uma chance justa de ser o melhor que elas podem ser. Tá bom? Muito legal, o texto é muito lindo e nós vamos para a nossa questão, que aqui a gente já acabou respondendo qual ela era lá no nosso texto, certo? A melhor opção de responder essa pergunta é: se uma criança nasceu com qualquer tipo de incapacidade, ela então, na época, no passado, ela seria atribuída, aquilo seria atribuído a muitos tabus estranhos, espirituais ou crenças tradicionais, tá? Então eles atribuíam no passado a essas coisas assim, meio que predestinadas e tal, né? Aí a gente tem aqui uma outra questãozinha que a gente também respondeu, não foi? Porque ele fala, qual é o melhor pronome possessivo adjetivo, para completar a frase? Empoderaram pessoas com incapacidades, juntamente com as famílias deles, as famílias dessas pessoas, deles ou delas, não tem nem dúvida, pronome their, não tem nem dúvida, tá? Não tem como completar com outro aqui. E aí você vê como é importante a questão do uso de pronome, no nosso texto. Tem que saber todos, pronome pessoal, pronome objeto, pronome sujeito, pronome objeto, pronome possessivo, os dois tipos. Pronome é uma máxima nos exames, é uma máxima, sempre cai, tá? E sempre cai assim. Ou eles perguntam para você deduzir a que o pronome se refere, ou nesse modelo que você tem que completar com o pronome correto ali, tá bom? Beleza, vamos para a próxima? E aí, olha só, mais uma questãozinha para nós. What is the best way to complete the sentence? Both blind from childhood? Essa a gente também viu no texto, Ou seja, o texto dizia, ambos cegos de infância. São alguns dos maiores, Porque ele fala in the world, no mundo. Ele está pedindo, então, o superlativo. Veja, quando eu tenho o ER aqui, não é comparativo. E more great não existe, existe greater. Não está correto dentro desse contexto, mas isso aqui nem existe. The most great também não existe, tá? Existe o quê? The most greatest. Daí eu estou misturando regras do EST mais o the most. Não pode. Então, tirando a primeira, que você poderia ter uma chance de deixar que vai aqui, na verdade, a única resposta gramaticalmente correta é a letra C. As outras sequer existem, não existe more great. Não existe the most great, existe the greatest. Está aqui, The most greatest, misturou duas coisas. Também não existe. Tá bom? Então veja que às vezes um pouco de conhecimento gramatical vai te possibilitar acertar uma questão. E uma questão pode ser aquela questão que te coloca para dentro do concurso. A gente não brinca com nenhuma questão, nenhuma disciplina do concurso público. E aí, a gente tem uma aqui que é tal de pronome relativo, mas a gente também respondeu ela durante o texto, não foi? Ou seja, a ideia da frase era dizer, Marlee Matlin, que perdeu sua audição na infância. Esse que... ele tem várias opções no inglês, tá bom? O que pode ser o which, ele pode ser o that, ele pode ser o who, tá bom? Só que, quando aquilo que veio antes do pronome relativo for uma pessoa, realmente daí é who, tudo bem? O whose significa cujo, cuja, a frase não tem ideia de posse, então não. Tá? O whom, ele é só usado quando ele se refere a um objeto da frase. Mas quem perdeu a audição? Foi ela. Então ela é o sujeito da frase, o whom não pode ser usado. Então realmente eu fiquei com a letra C, que é who lost her hearing. Ela perdeu a audição dela, tá bom? Pronomes relativos, no meu curso completo aqui para concursos públicos, tem uma aula show sobre pronomes relativos, inclusive te apontando como que ele cai em cada texto da prova, tá bom? E aí, para a gente terminar, preposição. Gente, preposição é uma chatice, meu Deus, não cai em tentação de querer estudar esse troço e decorar, tudo bem? Como é que eu aprendo preposições em inglês? Assim como conjunções. É legal você ter uma listinha, mas você tem que aprender pelo uso. Ou seja, usando o idioma, lendo muito, resolvendo questões, tá? É a mesma coisa no português. A gente sabe preposições de tanto usar e ainda assim a gente erra. Quantas pessoas você não conhece que falam que querem ir no cinema? Mas quem vai, vai a algum lugar. Não é ir no cinema, é ir
ao cinema. Tudo bem. Então isso também acontece no inglês. Eu aprendo o uso de preposições pelo uso da língua. E aí é um processo de aquisição natural do idioma. Não caia em tentação de ficar decorando usos das preposições, que você vai ficar maluco. E aqui a gente já sabe que preposições para anos é in. Como que eu sei? De tanto usar, de tanto ler texto. Beleza? Então a resposta realmente é a letra D, preposição in. Veja, também eu não achei uma prova muito pesada. Tá? Então, nas nossas duas últimas aulas, em que a gente falou da FUMARC, ela pegou meio leve no texto, mas ela vem cobrando essa questão mais pura da gramática, que também não é lá um bicho de 7 cabeças, certo? Então fica antenado, porque eu tenho te avisado, a gramática já voltou. Ela vai só começar a cair com mais incidência nas provas, e aí o meu curso, né, lá do Aprova, enfim, ele fala sobre todos esses aspectos, é muito bacana, mas você também pode entrar em contato comigo, tá? Você, se for professor, tem que entrar em contato comigo, para aí a gente poder se ajudar lá pelas redes sociais. Legal? Te vejo no nosso próximo programa. Bye!